Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do 2 Dias de Teologia. Estamos aqui entre pastores para responder perguntas e vamos aqui a algumas que vocês enviaram aqui pro meu Instagram. E vamos começar aqui, já que eu tô com a camisa do glorioso Fortaleza, sobre futebol, tá? Assistir futebol aos domingos é pecado? Aos domingos? Aos domingos. Assistir futebol aos domingos. Quarta-feira não, então pode assistir. Aos domingos é pecado? Se fosse o sábado... Tudo depende da sua teologia do domingo, né? Nós não acreditamos, vou falar por mim, eu falei por vocês, eu vou falar por mim. Eu não acredito que o domingo é o sábado do crente, ou algo parecido. Nós não guardamos o domingo como os judeus guardavam o sábado. Então, não significa que o domingo tem que ser necessariamente um dia sem entretenimentos. Você pode ter entretenimento no domingo tranquilamente, não existe nada na escritura que o proíba, mas aí para defender isso depende completamente da sua teologia do sábado. Isso. Então nós temos um podcast aqui no canal, onde eu, Guilherme Nunes e Romulo Monteiro falamos acerca tanto do Antigo Testamento, a gente tem um podcast só sobre isso, e um outro podcast só sobre o sábado. Ouça lá os dois, que aí responde a sua pergunta. Muito bom. Então, assim, eu acho que é uma questão de prioridade. Quando a pessoa pergunta no domingo aí, talvez ela esteja pensando assim, e se isso chocar com horários de culto, por exemplo? Aí né? pouco, né? Vai. Então, como a gente sabe pelo livro de Provérbios, sabedoria é contextual. Você precisa examinar o seu coração e perceber muito bem, quando você vai para o estádio de futebol, como você sai de lá para ir para um culto logo depois, por exemplo. Sim. É pecado ir para o estádio? Jamais. Faça amizade, vá com seus amigos, vibre, mas o grande ponto é ir lá dentro, como é que você se percebe dentro dessa recreação para depois ir para a igreja, para depois ir para o local. Então, eu acho que assim, não há pecado nenhum, porém, sabedoria é contextual nesse sentido. Perceba como está o seu coração dentro desse programa. E olha que a gente está falando de como é que você vai estar para ir ao culto depois. Porque assim, você vai estar cansado, quem sabe seu desenvolvimento de culto vai ser inferior. Você não vai cantar com vigor para Deus, vai querer cochilar na pregação. Ou então um ódio de alguma coisa de time, ou coisa assim. Quando eu digo aquela idolatria própria de alguém que não sabe torcer de maneira correta. E a gente nem tá falando de jogo na hora do culto, certo? Porque aí pra mim já é inadmissível. Pastor, mas tem a Copa do Mundo, é a final da Copa do Mundo e tal. Não dane-se, meu irmão, é só um jogo, entendeu? Uma coisa é a reunião da igreja. Uma coisa, certo, é ter um evento esportivo muito central àquela sociedade e os irmãos acharem por bem que não seria problema nenhum mudar o horário do culto pra assistir o jogo. Eu não vejo problema nenhum nisso, entendeu? Se a igreja quiser, não, vamos fazer o culto um pouco mais cedo, que vai ter a Copa do Mundo e tal, todo mundo quer ver. Não tem problema nenhum. O horário de culto se muda por qualquer coisa. Tem carnaval, aí fica perigoso, faz o culto no outro horário, cancela um EBD porque pode ser perigoso por causa de uma coisa, de uma marcha que vai ter, sei lá, isso é bobagem. A igreja que quer, por algum motivo, mudar um horário de culto por causa de algum evento que os irmãos gostariam de estar, não teria absolutamente nenhum mal nisso. Agora, a pessoa deliberadamente faltar uma atividade da igreja, faltar um culto, faltar a escola dominical pra estar num jogo, aí eu já acho que já é um problema de prioridade muito sério. Né? Ainda que seja uma coisa de vez em quando. Não, pastor, mas é só uma vez. Não, cara, é o culto da igreja, é estar com os irmãos pra louvar a Deus. Nada deveria ser mais importante do que isso. Eu perco muito culto por causa das viagens pra pregar. Hoje bem menos. Pra mim, mesmo eu estando em outra igreja pregando, cada domingo que eu perco na minha igreja é como perder o Natal em família. Cada domingo, sim. É um momento especial da semana. Eu fico ansioso toda a minha semana esperando pelo domingo. É o tempo que eu vou ver os irmãos, que a gente vai ouvir a palavra ser pregada, que a gente vai cantar junto, que a gente vai ter um tempo de interação, de conversa, ver aquele irmão que só vejo no domingo, poder dar um abraço nele. É uma coisa que tinha que dar ansiedade estar no culto. Trocar isso por qualquer outra coisa, por um entretenimento ainda mais, é um problema sério de prioridades no coração. Agora, sendo em outro horário, mal nenhum. Eu tô com os dois aí, né? Concordo com tudo que falaram. Eu acho que você pode assistir futebol, ir ao estádio de futebol, mas quando começa a mexer nas nossas prioridades em relação à nossa reunião congregacional, isso é problemático. Não só deixar de ir, como chegar atrasado, né? Porque, geralmente o jogo no domingo é 4 horas, né? E você chega atrasado na igreja. Eu não sei. Né? Eu devia saber, cara. Se enturmar mais futebol. Né? Então, nem chegar atrasado, porque muitas vezes o atraso é pecado também. Né? Então, cuidado com essa questão de prioridade. Eu não vejo problema de você... o meu time tá jogando a final da Libertadores, se fosse domingo, né? Não é domingo, mas se fosse. Eu vou faltar o culto só hoje pra assistir, eu vou chegar atrasado. Acho que uma vez na vida não faz mal, mas se você tiver esta prática recorrente de sempre estar fazendo isso, ou muitas vezes, isso mostra um problema aí no coração, né? Uma prioridade de futebol maior. Provavelmente não ia atrás do irmão que faltou pra ir pro culto, pra ir pro jogo, entendeu? O cara, se fosse uma coisa uma vez perdida assim e tal, eu desaprovo, claramente desaprovo, mas não ia, sei lá, transformar isso num grande problema, né? Mas assim, vira um hábito, aí é uma coisa assim, que tem que ser lidado no gabinete pastoral mesmo, assim, é um problema sério. Quando eu vejo perdido, eu acho que é vacilo, eu acho que todo mundo vacila, né?
Acho que é vacilo. A gente tem sempre que lidar com futebol na seguinte perspectiva. Esse é um artigo que eu li, muito interessante, está em inglês, infelizmente, mas ele é mais que um esporte, mas menos que um deus. Então o futebol tem uma importância cultural, pessoal muito boa, muito legal. Ele transcende as 4 linhas do gramado. Ele é muito bom, você torcer é uma coisa saudável, e que deve ser saudável, né? Mas ele é menos que um deus, ele é menos que a igreja, ele é menos que a nossa fé. Bem menos, né? Então a gente precisa lidar com esse equilíbrio aí. E não seja um chato que o irmão tá lá vibrando assim, olha, tem que ser a mesma cor do jogo, viu? Já vi. Coisa chata mesmo. Foi mal, foi só uma indignação pessoal que eu tenho. É assim, eu não tenho muito um time de futebol, não. Meu esporte é mais pelo beisebol, mas eu acho muito chato. O cara é um cara diferenciado, né? Beisebol, velho. Não, mas eu torço pro time que o Pedro Jared, eu gosto de beisebol. Não, mas eu torço pro Barcelona, você que não gosta muito do Messi. Eu sei essa realidade aí, mas na minha infância... Tu é um Enzo do futebol, cara. O cara torce Barcelona, velho. Jogo que joga um disco e fica varrendo o disco, qual é o nome? Varrendo o disco. Que fica varrendo na frente do disco assim. Não, é show. Não, qual o nome, cara? É aquele esporte canadense. É o esporte do gelo, que joga assim um disco, aí fica varrendo assim, ó, varrendo. Não é hockey, hockey é no disco menorzinho. É um varre à frente assim. Qual o nome desse esporte, cara? Não sei, cara. Eu acho muito erudito o cara jogar um esporte que joga um discozinho e tem que ficar varrendo o gelo pra poder chegar lá no cantinho, cara, é muito doido. Estranho. Mas eu gosto, mas deve ser as coisas que ele assiste. Não, mas eu gosto da Liga Espanhola, mas assim, mais de infância, né? Ele deve assistir xadrez, bicho. Campeonato de xadrez, deve ver. O cara contra o computador e tal. Campeonato de pega-pega, sabe essas coisas? Mais um aqui, vai. É pecado ser rico? Não, de forma alguma. É pecado querer ser rico. Isso é pecado. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro, o amor às posses, o desejo pelas riquezas é uma coisa que é pecaminosa. Então, o desejo de ser rico, eu tenho vontade de ter muito dinheiro, né? Isso é um desejo pecaminoso. Agora, ter muito dinheiro não é pecaminoso. Ou seja, você é diligente no trabalho, você se esforça bem, você encontra formas de servir a sociedade e ganhar recursos por isso, nada disso é pecaminoso. Agora, ter dinheiro ou não ter dinheiro deveria ser virtualmente irrelevante ao seu bem-estar espiritual, emocional e com Deus. Porque o dinheiro são só coisas. Então, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, isso aí é bobagem, é altamente irrelevante. Eu queria tanto ganhar dinheiro, eu queria ser rico, eu quero ter... Cara, isso é bobagem. Você não tem que querer ser pobre também, certo? Mas tem que viver tranquilo com o que Deus der. Sendo diligente no trabalho, servindo a sociedade, produzindo o que é bom, e se Deus lhe devolver recursos nisso, amém, excelente. Vou usar pro bem das pessoas. A Bíblia diz, aquele que roubava não roube mais, antes trabalhe para que, fazendo o que é bom com suas próprias mãos, para ter com que ajudar os outros. Para Paulo, o objetivo principal do trabalho não é o que você vai ter para si, mas o que você vai ter para os outros. A gente trabalha não só para se prover, a gente trabalha para prover para as outras pessoas. Isso é o oposto da vontade de ser rico. Porque a gente usa isso, né? Não, eu quero ser rico, mas não é para mim não. É porque eu quero poder ajudar as pessoas, né? Cara, por que você não ora para que as pessoas sejam ajudadas por outra pessoa e não por você? Por que é que sua vontade não é que a igreja ajude, ou que alguém que já é rico ajude? Por que tem que ser você o cara que vai ajudar, mas vai ficar com pedágio desse processo? Eu quero ajudar os outros, mas eu quero ter na minha casa própria. Eu quero ajudar os outros, mas ter meu carro grande. Se Deus der uma casa própria, amém. Se Deus der um carro grande, amém. Você vai usar isso pro seu bem e pro bem dos outros. Querer isso, desejar isso, colocar satisfação nisso, é que tá o problema. Então, aí tem um contraponto, que é o texto lá de Tiago, né? Que diz assim, que Deus escolheu os pobres. Deus escolheu os pobres. E eu gosto muito de, às vezes, analisar o texto, mas é muito simples. Que a ideia é, ele escolheu os pobres. Escolheu? Sim. Mas só os pobres? Não. O texto em nem um minuto diz assim, Deus escolheu somente os pobres. Sim. O texto está dizendo, Deus escolheu os pobres, mas não está dizendo que não escolheu os ricos. Então, dentro daquele contexto de Tiago, os pobres sofrendo perseguição, só os pobres, enfim, sofrendo na justiça por tantas coisas, alguns podiam pensar, cara, isso é juízo de Deus, isso é uma forma negativa de Deus punir o pobre. E Tiago tem que lembrar, lembra-se que Deus escolheu eles, e outra, Deus tem essa preferência por escolher coisas fracas, coisas que ninguém tem como nada na sociedade para mostrar a sua glória. Então esse texto é bom porque às vezes a galera da teologia da missão integral, né? A galera aí gosta de pegar esse texto para dizer que Deus escolheu somente os pobres. Aí eu quero que vocês apontem para mim onde é que tem a palavra somente no texto, que a gente precisa... Outro texto que é muito usado, talvez esse seja o mais forte, porque é Jesus falando, né? Quando ele diz que assim como é impossível que um camelo passe por um buraco de agulha, um rico entra no reino dos céus, né? E aqui eu creio que a analogia que Jesus está fazendo é com um camelo mesmo e uma agulha mesmo de costurar, assim, né? Não creio naquela ideia de que tem uma porta em Jerusalém que é o nome agulha. E por isso inventaram, foi. E por isso seria não impossível, mas difícil, só porque o camelo tem que se abaixar e tudo. Então, eu acho que ele está dizendo mesmo que é impossível.
Mas por quê? Porque havia naquela época um imaginário, uma ideia de que a riqueza era uma bênção de Deus e que os ricos estariam mais perto da salvação, estariam mais perto de Deus, por isso eram abençoados, então estariam ali dentro da aliança com Deus, né? Então o que Jesus está dizendo é, olha, ninguém vai ser salvo por obras, isso é impossível para o homem, mas para Deus é possível. Então, porque é exatamente o que os apóstolos fazem mais à frente, né? E chega Jesus, mas se ele não pode, nós, que é pobre. Exatamente. E agora? Né? Então a ideia que Jesus está dizendo é, por riqueza, por dinheiro no bolso, conta bancária, ninguém vai ser salvo. E nem ficar mais perto da salvação. Isso aí não conta para nada. É só pela graça, é só pela fé. E aí eu faria, hoje em dia, o inverso. Hoje em dia a gente tem a noção de que o pobre é que está mais perto de Deus. E acho que se Jesus estivesse hoje, ele estaria dizendo, ninguém vai ser... É difícil um pobre entrar no reino dos céus. Ninguém vai ser salvo por causa da sua pobreza, da sua falta de dinheiro. Entendeu? Então o link que Jesus está fazendo é esse. Não é que é pecado ser rico, o rico não vai ser salvo, o rico não pode entrar no reino dos céus, mas que ninguém entra no reino dos céus por riqueza ou por pobreza ou por qualquer outra coisa, que não seja a graça de Deus, né? Quando os apóstolos perguntam a Deus, mas se ele que é rico, teoricamente mais abençoado não pode, e a gente que é pobre, como é que é? Aí Jesus diz, você que é pobre é mais fácil. Não, pro pobre não é o camelo, é um fiozinho, é um cachorro, né? Eles não, o que é impossível pro homem, é possível para Deus. Exatamente. Então, tanto o rico quanto o pobre estão diante de impossibilidades ali. Mas para Deus não é impossível. Então, a ideia não é que existe relevância quanto ao dinheiro, se eu sou rico ou se eu sou pobre, para minha salvação. Mas é que tanto rico quanto pobre estão condenados. Acabou, pai. Então, é só Deus. As pessoas vão achar ruim aí, talvez, um pastor dizer isso, mas é bom termos pessoas ricas na igreja. Sim. Né? Igrejas que tenham um poder financeiro, porque há pessoas com poder financeiro para missões, para ministério pastoral, para a estrutura da igreja, para disseminar o evangelho. Então é bom que nós temos crentes que Deus abençoou com a riqueza, com a produção de riqueza. Isso é muito bom. Né? Tem pessoas que fazem apenas assim orar, Deus enriquece essa pessoa aí, porque você sabe do coração da pessoa para a igreja. Né? Você sabe como ela vai ser, vai abrir o coração dela para a obra de Deus, não vai reter para cima. Essa aqui é boa, hein? Atual. Existem aspectos positivos no louvor worship? No worship. Cara, existe. Jogo 2 aqui na sua cara. Vai, agora, manda. Dos worship. Coisa que eu gosto no louvor worship, que o louvor tradicional às vezes não consegue pegar. É um foco na segunda pessoa. O worship, por mais que tenha as suas porcarias, tem muitas canções que cantam tu. E falam diretamente com Deus. Como uma oração direta ao Senhor. Então, pensa nas grandes canções do worship. Cara, tem muita canção que é Deus, o Senhor isso, tu isso, você aquilo e tal, falando diretamente com Deus. Quando você vai cantar um cantor cristão, às vezes, um hinário, cara, às vezes tem pouco isso. Muita teologia sobre a vida cristã, tem muita terceira pessoa. Eu gosto muito da ideia de cantar a Deus, falar com Deus na canção. Eu acho que o worship conseguiu dar bastante atenção pra isso. Uma coisa que às vezes eu sinto que falta, um louvor que não é desses mais modernos, sabe? Segunda coisa, eles entenderam bem que faz sentido nos emocionarmos falando com Deus. Então fazem músicas bonitas, que tem a ideia de eu poder derramar minhas emoções a Deus de forma direta. Coisa que muitas vezes o louvor tradicional não está muito preocupado. Acho que é tudo muito cognitivo e pouco emocional. E sim, é bom que seja emocional também, né? O problema é que... Não pediram os problemas, pediram só as coisas boas. Mas o problema é quando isso surge sem conteúdo, né? Que é, pra mim, o grande problema do worship. É a ausência de conteúdo, é exagero na emoção, a falta de conteúdo, repetições das mais variadas, personalismos, né, que eles estão lá cantando, muito esforço de resultado físico e emocional em quem tá lá embaixo, mas calibrado de forma correta, a gente pode aprender com o worship, né? Tanto esse foco na pessoa de Deus, de falar diretamente com Deus, né, elogiar a Deus, né? Louvor é isso, é elogio. Então, elogiar a Deus diretamente e poder ter um momento mais emocional mesmo na hora do louvor para falar com o Senhor. Eu acho que são duas coisas boas. Eu tava lendo uma dissertação de um cara sobre o louvor do Hillsong, aí ele fazendo uma análise desde 2002, 2000 por aí, das músicas do Hillsong. Aí ele faz um gráfico lá muito interessante, que as músicas do Hillsong em 2000 por ali, elas eram mais congregacionalistas, assim, a ideia era mais do que eu recebi da salvação, do que eu recebi de Deus, etc. Aí ele vai dizendo que, na medida que o Hillsong vai ganhando mais corpo, passa a ser um pouquinho mais individualista. Ele começa mais a trocar a terceira pessoa, a primeira pessoa do plural, aliás, e colocando mais de singular e tal, indo da segunda pessoa. E aí ele vai perceber que nisso tudo, Hillsong nunca deixou de ser cristocêntrico. E olha que não é o cara dessa dissertação, ele não é reformado e tal. Ele é um fundamentalista e tal, mas ele vai fazer uma série de análises das músicas do Hillsong. Pode ser considerado worship, eu tô falando. Pode ser. Pode. Então, assim,
Eu acho que é o epítome, né? Talvez seja o grande caso, assim. Pois é, e o que eu achei interessante é que eu gosto muito da estética sonora do Hillsong, tá? Na faculdade de música, o meu professor sempre dizia assim, ele, cara, os músicos cristãos é fora de série, ele dizia assim, a qualidade sonora, a qualidade estética. Bach, por exemplo, era assim. Você tem Beethoven, você tem muitos outros músicos cristãos que têm uma estética maravilhosa. E, ao meu ver, o Hillsong tem essa estética. E eu acho que a gente não pode deixar de que toda aquela pompa nos roube de analisar o que realmente importa nesses louvores. Que às vezes a gente fica muito atento ao fator show e esquece que eles têm essa preocupação com a cristologia às vezes. Embora eu não pense que isso seja tão consciente às vezes. Mas tem. Então, seria a minha opinião, assim. Eu ia tocar esse lado bom, a questão da estética realmente. Você vê que essas igrejas que tendem mais a esse estilo, né, eles se preocupam com a qualidade tanto sonora, de equipamentos de som, instrumental e de voz também, né? Eles têm essa preocupação de apresentar algo belo. Claro que às vezes fica feio pelo, talvez, ambiente manipulado, aquela administração manipulável, como você tentar forçar o homenzinho torto dentro de um ambiente de adoração emocional. Isso aí acaba com a estética, mas se você pegar só a parte boa, eu acho que nossas igrejas mais conservadoras, igrejas mais tradicionais, precisam aprender isso, que a gente pode e deve se importar com a parte da qualidade sonora das nossas igrejas, de apresentar uma coisa boa, bem feita, bem tocada, bem cantada. Então, acho que o movimento... que não tinha esse nome antigamente, acho que virou um meme de internet, né? Mas esse movimento, né, que acho que a Hillsong foi muito pioneira nisso, e a Hillsong é muito boa musicalmente, ela se torna problemática quando ela se tornou igreja, quando ela foi para a eclesiologia, né? Mas musicalmente, a minha música preferida é da Hillsong, né? Clame ao Senhor, né? Até hoje, a música, assim, mais moderna, né? Então, acho que essa questão estética seria um ponto positivo aqui do Louvor Worship. E é isso, foi mais um vídeo aqui do Pergunte do Pastor, temos vídeos toda semana, se inscreve aí no canal para não perder nenhum. Valeu!